Domingo e a Neblina, filme com direção de Ariel Meza, estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Domingo e a Neblina acompanha a história de Domingo, um homem que vive no alto das montanhas da Costa Rica e que a região está sendo assediada por uma construtora que quer passar uma rodovia na área. Domingo, de forma alguma, quer deixar a região, enquanto um após um de seus vizinhos acabam largando a área. E o motivo de tudo isso é algo bem inusitado, algo bem místico que esconde esse motivo de Domingo. Esse é um filme bem interessante de acompanhar, está representando o país no Oscar de melhor filme internacional de 2023. Não acho que é um filme tão potente igual Clara Sola. Clara Sola fez um barulho na Mostra de Cinema do ano passado, foi selecionado, foi realmente indicado nas 5 categorias do Oscar desse ano de 2022. Não acho que Domingo e a Montanha vai ter essa força, vai ter a capacidade de chegar nos últimos 5 finalistas. Em todo caso, eu acho que é um bom filme, é uma boa história, tem uma boa direção e tem alguns elementos bem bacanas, por mais que a narrativa seja um pouco previsível, seja um pouco, até tem alguns furos também de roteiro. Em todo caso, é um bom filme com uns significados bem bacana. Bom, o Domingos ele é um homem bem ressentido, é um homem que bem silencioso, ele esconde um passado, ele esconde algum passado, alguma mágoa do seu passado. Isso a gente acompanha devido ao personagem estar em completo silêncio, e a única parceria dele é junto com uma neblina, no qual ele conversa como se fosse a sua própria esposa, há uma intimidade com a sua própria esposa, e é basicamente um dos poucos momentos em que a gente vê Domingo conversar, vê o Domingos falar. Fora ali quando ele está com seus próprios amigos ou comprando ali uma bebida. A direção dá de forma bem sutil a dúvida se de fato isso está acontecendo ou não, já que Domingo ele segue sempre uma mesma rotina, ele vai, anda, vai até o bar, compra uma garrafa de uma bebida alcoólica, vá para sua casa e ao anoitecer, e ali anoitecendo, né, já de noite, Neblina toma toda a sua casa e ele vai e conversa ali com a sua esposa. E o mais interessante também é que dá esse significado, essa dúvida se de fato isso acontece ou não, por justamente ele estar bêbado no momento em que ele conversa com a Neblina. O mais interessante também é que o filme ele põe esse diálogo acontecendo de forma bem separada. Enquanto o Domingo está dentro da sua casa, a neblina toma toda a sua casa, toda a sala, todo o quarto, ele conversa, mas a gente não ouve uma resposta, apenas uma conversa sobre ele, com um próprio diálogo dele mesmo, como se fosse um monólogo. O filme traz alguns outros momentos quando está fora da casa, está à tarde, a gente vê em uma locução em off como se fosse a própria voz da esposa dando significado para a sua própria existência e ao que ela se tornou. É que é bem interessante. Tem uma parte que ela diz sobre a morte, quando se morre, quando o que fazer com o corpo. E esse é o grande mistério quando se faz com o corpo. E agora não, quando se torna uma neblina, já não tem esse místico do que se fazer com o corpo. Afinal de contas, pode estar ali, né, por todas as áreas. E essa locução essa fala da própria neblina acontece quando o personagem do Miguel ele não se encontra. A gente só vê a paisagem e a neblina indo todo ao redor. O filme ele traz esses monólogos de forma bem separadas e que no final das contas meio que eles conseguem se convergir, se conversar, por mais que não há um diálogo conectado, como por exemplo, oi, tudo bem, como você está? Eu estou bem, e você? Não é esse tipo de diálogo, mas as duas conversas elas acabam se complementando junto com a narrativa da história. Essa questão do Domingo falando sobre a saudade da sua esposa, como ela tá e como ela está esquecida nos últimos dias, e ela
a Neblina falando sobre a sua existência, falando sobre, em forma de poema, né, em locução em off, falando sobre a sua existência, sobre o seu lado místico. Que inclusive um ponto bem interessante que me chamou a atenção bem logo no começo, que é quando o Domingos está conversando com ela, logo no primeiro momento, no primeiro encontro, ele fala: onde você estava? Você demorou? Você anda esquecida nos últimos dias? Que isso já faz muito sentido graças à presença da construtora que tem chegado na região e que tem modificado o terreno, que tem modificado a área, no qual a presença, no qual faz com que a Nebline acabe mudando de direção, faz com que a Nebline ela vire, né, esquecida, justamente perder ali a memória ou acabar mudando ali de direção, que há algum significativo muito forte, muito presente e pertinente nessa narrativa, essa história. O personagem Domingo, ele tem uma filha, né, na região em que há uma espécie de conversa, mas não tão gostosa, não tão uma conversa muito estranha, e aos poucos a gente acaba conhecendo essa relação, a gente acaba conhecendo a interação do Domingo junto com a filha e da mesma forma a relação dele com a sua falecida esposa enquanto estava viva. É bem interessante essa relação e também dos próprios moradores da região que estão com problemas financeiros, graças, é claro, à presença dessa construtora na região. Um personagem não tem dinheiro suficiente para comprar um tecido suficiente para cuidar das batatas, as batatas não estão dando dinheiro suficiente, não estão tendo lucro, e como se não bastasse tudo isso, todas aquelas pessoas que estão rejeitando as propostas da construtora estão recebendo uma visita de motociclistas atirando contra as casas das pessoas que estão ficando, com uma forma mesmo de intimidação para poder para as pessoas saírem e definitivamente vender. Mas o que faz Domingos estar lá acaba sendo muito forte e bem interessante, justamente ter a presença da esposa. E se ele for morar em outro lugar, a esposa não vai acompanhar, que é esse o grande medo do personagem, de se mudar e ir para um outro canto e não poder conversar com a sua esposa. E o que mais deixa a história bem mais interessante, que aos poucos nós vamos compreendendo, o filme vai entregando para nós, é que essa conexão, essa necessidade de estar junto com a esposa, personificada ali pela névoa, é justamente por todo maus tratos que Domingo fez a ela no passado, no qual prejudicou bastante e que possivelmente a matou de tristeza, conforme a própria fala da filha. Ele foi um cara muito ruim, ele foi um cara que machucou bastante a mãe, machucou bastante a filha, e como uma forma mesmo de redenção, ele quer ter a presença ali da Neblina, ele quer ter a presença da sua esposa, personada na Neblina atualmente, e que essa história, conforme esse quebra-cabeça vai se montando, vai ganhando uma forma, vai ganhando uma consistência, a história fica mais interessante. Lógico, o filme ele tem muito tempo, não precisava ter a duração que tem. Há muitas cenas de paisagens sem qualquer tipo de fala, que deixa a história mais longa, mais cansativa. Tem uma barriguinha que atrapalha e que vai deixando e que vai incomodando, afinal de contas a história ela já é entregue muito rapidamente, a gente já consegue compreender a história muito rapidamente, e depois quando a gente já entende a história, que alguns pontos vão se conectando, a história vai se formando, fica bom, mas quando a gente já consegue compreender isso, a gente vai sentindo ali os minutos passando, a gente vai sentindo isso, e o filme ele tenta até mesmo dar uma surpresa no finalzinho da história, que é justamente o Domingos ir se armar contra a construtora, contra os motociclistas que estão a fim de tirar os moradores de lá, que é uma forma mesmo de desespero para poder permanecer na região, para não engolir calado, que
que age ali até mesmo quando não tem mais nada do que perder, afinal de contas ele já perdeu tudo que é mais importante para ele, ou ele está tentando defender o seu terreno, está tentando defender a sua estadia ali. E para finalizar, uma boa metáfora, ou até mesmo a própria personificação de Névoa, o filme ele acaba fechando ali e contando uma boa história, por mais que tenha essa duração de tempo, e até mesmo alguns outros, tem uma duração de tempo grande, e até mesmo a presença de alguns personagens que não precisavam, que deixa a história um pouco mais longa. Ele conversa ali com seus amigos, eles falam ali sobre os seus problemas, vai falando ali sobre a necessidade de querer ficar ali, mas precisar ir embora, afinal de contas não está sendo mais lucrativo ficar ali. Tem até mesmo a questão de suicídio que acontece, que acho que não precisava, não reforça o argumento da história. É um ponto em que a história acaba saindo do eixo. É, questão ali da morte do personagem, do outro ali tentando cobrar o aluguel de um outro personagem que está devendo. Enfim, são pontos que deixam a história mais longa e que não precisavam, afinal de contas não agregam tanto ao argumento da história, só traz mesmo a questão da situação da própria região, que está muito precária, as pessoas não estão tendo sustento, não estão conseguindo pagar as contas. A única questão que esses elementos faz sentido, mas que não precisava, porque a história por si só os elementos principais da Neblina, do Domingo e da sua filha, e é dessa construtora, que já são suficientes para a história andar, para a história acontecer, por mais que não seja tão original assim. Inclusive, essa questão de construtor invadindo e tudo mais, a gente já consegue ver isso em Aquários. Então, o que acaba sendo de interessante é essa questão mesmo da própria neblina como uma forma de personificação da esposa. Mas enfim, é um filme legal. Assistam e deixem aqui seus comentários. Seria interessante saber a sua opinião. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.